Olá a todos, eu sou o Gabriel e o meu trabalho tem como título Eletrodo de quitosana PEL, pane de óxido de titânio para fotoeletrodegradação de diclofenaco de sódio. A minha orientadora é a professora doutora Josiane Caetano Dragunski, participei do programa PIBIC CNPq Oestes e sou do Centro de Engenharias e Ciências Exatas do campus de Toledo, Paraná. O crescimento acelerado da população traz alguns problemas, como a poluição causada na natureza devido aos produtos que são consumidos e a grande quantidade deles também. O principal poluente desse ambiente são os fármacos, que após a sua utilização acabam sendo excretados de 50% a 90% em sua fórmula original. Isso traz grande problema devido à sua elevada toxicidade, mesmo em baixas concentrações. Ele chega então no ambiente através das excreções humanas e através de efluentes industriais maltratados. E esse problema ainda é acentuado quando associado a isso está o consumo de genéricos, que são de fácil acesso à população quando em comparação aos demais remédios. Entre eles, os anti-inflamatórios não esteroidais, que é uma classe de remédios de genéricos, eles são de grande preocupação, principalmente o diclofenaco de sódio, que é administrado quando tem algumas inflamações. Alguns estudos, como Oakes em 2004 e Lansdorp em 1990, trata sobre a letalidade do diclofenaco causado em algas, invertebrados e também nos peixes, além de causar insuficiência renal e gota visceral na biota em que ele está inserido junto com os seres vivos. Um tratamento adequado ou tratamento ideal é buscar a completa mineralização e remoção do poluente da água para o consumo e também para ser devolvido à natureza. Entre esses processos, entre eles temos os físicos, biológicos e químicos. Todos eles apresentam vantagens e desvantagens, porém o químico, dentro do processo químico, os processos oxidativos avançados, apresentam uma grande aplicabilidade, uma melhora também na eficiência dos tratamentos. Entre os processos oxidativos avançados, então, eles são baseados na geração de radicais hidroxilas livres para promover, então, a degradação completa do poluente a CO2 e água. Entre os processos oxidativos avançados, os processos eletroquímicos de oxidação avançada, como a fotoeletrocatálise, apresentam alguns pontos positivos e que são de grande importância, como a segurança do ambiente de trabalho, pode ser realizado em condições brandas, é de fácil automação, os equipamentos utilizados nesse processo são simples, é versátil e apresenta uma eficiência energética muito boa. A fotoeletrocatálise é uma combinação da fotocatálise, onde com a incidência de luz ocorre então a passagem de um elétron da banda de valência para a banda de condução, e com o processo da eletrocatálise é capaz de promover então uma separação ainda maior, migrando o elétron para o contraeletrodo. Isso, então, nós temos então essa migração de elétrons e um aumento na concentração dos buracos no contraeletrodo. Isso, então, no eletrodo de trabalho. E isso, então, colabora então, para um aumento na degradação, porque dificulta o processo de recombinação dos pares elétron-buraco. O processo de eletrofiação, então, é uma técnica eficaz para a obtenção de nanofibras, no caso, então, para a obtenção de um fotoeletrodo. Os objetivos do trabalho, então, é a obtenção de um fotoeletrodo incorporado com um pane de óxido de titânio em fibras poliméricas eletrofiadas para realizar o estudo de degradação fotoeletrocatalítica do diclofenaco de sódio. A síntese da pane, então, ela é realizada utilizando persulfato de amônio e amônia, ambos dissolvidos em ácido clorídrico, e deixa, então, sob agitação por 2 horas a menos 10 graus Celsius em um sistema semelhante a esse da figura. O sólido, então, obtido é filtrado a vácuo, então, e as lavagens é feitas com o ácido clorídrico. Depois, o sólido, então, é secado a 30 graus Celsius por 72 horas. A solução polimérica utilizada apresenta concentração de 3%, numa proporção 90-10 de quitosana-PeL, respectivamente, numa relação massa-massa. 5% de pane e 10% de dióxido de titânio, e como reticulante o ácido cítrico 15% em relação à massa de quitosana. Solventes utilizados, ácido acético e água, numa proporção 90-10 volume-volume, respectivamente. A solução é deixada sob agitação por 24 horas. Para a obtenção do fotoeletrodo, as placas de FTIO são lavadas. Sobre elas, então, são aplicadas as nanofibras pelo processo de eletrofiação com os parâmetros distância agulha-alvo de 14 cm, de vazão de 0,5 ml por hora
e uma diferença de potencial de 12 kV. Isso, o fotoeletrodo obtido, então, é levado à estufa para reticulação dos polímeros. Para a realização das medidas eletroquímicas, foi utilizando o processo de voltametria cíclica com velocidade de varredura de 10 microsiemens por segundo, num potencial variado de 0 a 1,2 volts. Uma célula eletroquímica semelhante a essa da figura, contendo um eletrodo de referência prata cloreto de prata em KCl 3 mol, um contraeletrodo de DSA e o nosso eletrodo de trabalho de quitosanapel, dióxido de titânio e pânico. Utilizando o eletrólito de suporte de sulfato de sódio 0,1 molar. A estabilidade do fármaco, então, é estudada utilizando a sua concentração de 10 mg por litro e um volume de 30 ml. A lâmpada utilizada, então, para a estabilidade é uma lâmpada de xenônio 300 watts UVA-UVB, com intensidade de 46 watts por metro quadrado por 24 horas, uma distância de 28,5 centímetros e uma temperatura controlada de 21 graus Celsius. Para o processo de degradação fotoelétrica catalítica é utilizada uma célula eletroquímica semelhante à da figura, porém com uma incidência de luz utilizando um LED de 10 watts, um potencial fixo de 1,2 volts e o processo de cronoperonometria. Os softwares utilizados são o Autolab PGAT TAT101 e o Autolab Nova 2.0. Para acompanhar então o processo de degradação é utilizado um UV estimado 1800 na região de espectro no comprimento de onda então variado de 200 a 400 nanômetros. O estudo da estabilidade então mostra que num período de 90 minutos o fármaco não se mostra instável, porém a sua estabilidade é atingida quando mais próximo de 90 minutos. Isso ocorre porque o diclofenaco é instável na luz que simula a luz solar. Isso porque ocorre, então, a primeira etapa do processo de degradação, levando à formação, então, do ácido carbazol-acético, que absorve luz agora em 245 nanômetros aproximadamente. E antes o diclofenaco absorvia em 275. Para o processo de degradação, então, utilizando a luz de LED de 10 watts, a gente obteve, então, um percentual de degradação de 80,43%. As primeiras horas, então, é observada uma degradação mais acelerada. Isso porque os compostos eles acabam sendo aderidos sobre o eletrodo. Por isso, então, para avaliar a potencialidade dele, no segundo ciclo ele apresentou 77,7% de remoção. Isso, então, mostra que o eletrodo não só adsorve, como ele também degrada. Caso ocorresse apenas o processo de adsorção, o segundo ciclo não seria tão eficiente, pois o eletrodo então já estaria envenenado com o poluente, evidenciando assim que ocorre tanto o processo de degradação quanto a adsorção. Esses resultados então poderiam ser melhorados, principalmente para aumentar a degradação em um menor período de tempo, melhorando então pontos como a célula eletroquímica, uma luz com maior eficiência e também a otimização das condições eletroquímicas. Com esse trabalho, então, nós podemos concluir que é possível, então, obter um eletrodo de quitosanapel, ácido cítrico como reticulante, dióxido de titânio e pane, sobre um eletrodo de FTO, a partir da técnica de eletrofiação para a formação das fibras e a técnica, então, de fotoeletrodegradação para realizar a degradação do composto. Porém, o diclofenaco se mostra instável a um sistema semelhante à luz solar e a degradação ocorre em duas etapas. E a segunda etapa, então, que é definitivamente a degradação pela luz, é com o ácido carbazol-acético. Além disso, então, é possível realizar a obtenção da pane de maneira fácil e incorporar ela no eletrodo. A técnica, então, utilizada e o processo em si, ele é bastante promissor e que tende a melhorar com os próximos anos. Porém, as condições de melhoramento elas não foram abordadas nesse trabalho. Com isso, então, deixo meus agradecimentos ao Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Fotoquímica e Eletroquímica Ambiental, ao Grupo PET Química e, além disso, à UniOeste, o Paraná, Fundação Araucária e CNPq pelo fornecimento da estrutura e também da bolsa. Muito obrigado a todos.